Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre relative pronouns. Mas antes da gente começar a ver os exemplos e como funciona, vamos entender para que se usa um relative pronoun e o que são. Bom, a relative pronoun, ou pronome relativo, ele introduz orações dependentes em uma frase. Então, uma oração relativa ou subordinada nos fala sobre quem ou o que o falante se refere. Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos. The woman who lives next door is a doctor. Nossa oração subordinada é who lives next door. E o pronome relativo seria who. Tradução, basicamente que, em português. Então, a mulher que vive do lado da minha casa é uma médica. O segundo exemplo, we know a lot of people who live in the country. A oração subordinada é who live in the country. E o pronome relativo é o who, novamente. Traduzindo, que também, né? Nós conhecemos muitas pessoas que vivem no campo. No terceiro exemplo, I don't like stories which have unhappy endings. Nossa oração subordinada, which have unhappy endings. E o pronome relativo é which, também significando o que. No último exemplo, Barbara works for a company which makes furniture. Barbara trabalha para uma empresa que faz móveis. A oração subordinada, which makes furniture. E o nosso pronome relativo, which, também significando o que. Ok? Em todos esses casos, as orações subordinadas, elas dão informações adicionais sobre os sujeitos em cada uma dessas frases. Ok? Os pronomes relativos que nós vamos ver na aula de hoje são os seguintes. Who, whom, that, nesse grupo de pronomes. Todos significam em português que, e utilizamos para falar sobre pessoas. Depois, vamos ver which e that novamente, entender a diferença entre eles. Também significam que e usamos para falar sobre coisas e animais. E finalmente, nós vamos ver o pronome relativo whose, que basicamente significa em português cujo, cuja, cujos ou cujas. E nós vamos utilizá-los antes de um substantivo. E normalmente ele vai dar a ideia de posse. Vamos ver a diferença então entre who e whom. Primeiramente, os dois são utilizados para se referir a pessoas, tá? Mas o whom, que é este daqui, normalmente é utilizado em frases um pouco mais formais. E não é muito utilizado, não é muito comum em spoken English, ou inglês falado, o inglês do dia a dia, tá? Outra coisa, o whom, ele apenas ocorre quando a função que ele exerce na frase é de objeto da frase, tá? Para simplificar o entendimento do que é sujeito e o que é objeto quando se trata de pronomes relativos, basta que você olhe para a palavra que vem após o pronome relativo, tá? Então, no caso da primeira pergunta, what was the name of the person who called you? A palavra que vem após o pronome relativo é um verbo, no caso, o verbo call. E, portanto, a função do pronome relativo neste exemplo é de sujeito da oração, tá? Lembrando que nós usamos who e whom para pessoas, é só você observar o que vem antes do pronome relativo, ok? Então a tradução dessa pergunta é: qual era o nome da pessoa que ligou para você? Lembrando que o who normalmente a gente traduz como que, nesses casos, tá? Já na segunda pergunta, o pronome relativo que a gente está utilizando é whom. Então a frase tem um nível de formalidade maior, tá? Não que eu não pudesse utilizar o who nessa frase, tá? O who ele pode substituir o whom sempre que você quiser indicar um nível de formalidade menor, tá? Então a segunda pergunta é a seguinte: What was the name of the person whom you called? Então, para determinar que a função deste pronome relativo especificamente é de objeto da frase,
Basta que você observe o que vem após o pronome relativo, que no caso aqui é you. Se trata de um pronome sujeito, né? Então, o que vem depois de whom não é verbo, então a função dele é de fato de objeto, tá? E assim como who, a gente tem então uma pessoa vindo antes. Eu poderia também utilizar o who nessa segunda frase sem grandes problemas. Então basta que eu apague o M desse pronome. Então, what was the name of the person who you called? Essa frase estaria correta também. Outro caso em que a gente utiliza o whom é quando nós temos uma preposição antes dele. Então, nesse caso do primeiro exemplo, nós temos a preposição with. E no segundo caso, nós temos a preposição to. Então, por conta dessas preposições, eu preciso utilizar whom. Então, os exemplos são: The people with whom I work are very nice. As pessoas com as quais eu trabalho são muito legais. Notem que há uma pausa na hora de falar no final da oração subordinada. Então, olha só. The people with whom I work, com essa pausa, are very nice. No segundo exemplo, isso também ocorre. Do you know the woman to whom Tom is talking? E esse caso, você conhece a mulher com quem o Tom está conversando? Em ambos os casos, eu poderia utilizar who ou até o that. Só que, se eu for utilizar who ou that, a preposição não mais poderá vir antes do pronome relativo. E nesse caso, ela tem que ser posicionada junto ao verbo ou adjetivo que ela se refere, tá? Então eu vou mostrar para vocês como ficariam essas duas frases utilizando who ou o that, ok? Então, eu vou fazer a primeira frase com o who e a segunda com o that, ok? Então, neste caso do primeiro exemplo, eu não poderia ter a preposição mais aqui, tá? Antes do pronome relativo, e aí eu utilizaria o who. E aí, para onde vai essa preposição? Bem, ela vai ser deslocada para junto com do verbo, né? No caso aqui, é o verbo work. Então, eu vou colocar aqui para vocês novamente, né? Who I work. Só que neste caso, a preposição é deslocada aqui, ó, junto com o verbo work. Então, a frase fica: The people who I work with are very nice. Então, a preposição, ela basicamente saiu daqui de trás, né? Onde a gente tinha o whom, e ela foi deslocada lá para junto do verbo work, ok? No segundo caso, vai ocorrer a mesma coisa, tá? Então, a gente vai tirar a preposição to aqui, diante do verbo, e aí no lugar do whom, eu vou usar o pronome relativo that, tá? Então, do you know the woman that Tom is talking? Só que aí aquela preposição que a gente tirou antes do pronome relativo tem que ser deslocada aqui para junto do verbo talking. Então, a frase fica: Do you know the woman that Tom is talking to? E aí, como no primeiro caso, a preposição que estava aqui foi deslocada lá para o final da pergunta junto do verbo, ok? Outra coisa que pode ocorrer quando a gente tem o pronome relativo sendo utilizado como objeto da frase, né, é fazer a omissão desse pronome relativo, tá? Como eu sei que o pronome relativo está sendo utilizado como objeto da frase? Como eu disse anteriormente para vocês, basta que você observe o que vem após o pronome relativo, tá? Nessa primeira frase aqui, a gente tem o pronome pessoal I. E no segundo exemplo, nós temos o nome Tom. Em nenhum dos casos, nós temos verbo após o pronome relativo. Então, a função dele é de objeto da frase. E, portanto, eu posso simplesmente omiti-lo. Então, a frase ficaria da seguinte forma. The people I work with are very nice. E dessa forma, a forma como a gente fala fica bem mais fluida, né? No segundo exemplo, eu tiraria o that, né? E a frase ficaria: Do you know the woman Tom is talking to? Do you know the woman Tom is talking to? Vejam como fica bem mais fácil e bem mais fluido essa frase. Bem, agora a gente vai falar então sobre which, que é o pronome relativo que a gente vai utilizar quando estivermos nos referindo a coisas ou animais, tá? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos
e ver com o que o which está sendo utilizado, tá? No primeiro caso, the machine which broke down is working again now. Então, eu tenho o which aqui e ele se refere a machine, que é uma coisa. No segundo exemplo, the dress which Liz bought doesn't fit her very well. Which está sendo utilizado para se referir ao dress, tá? Em ambos os casos, eu poderia substituir o which pelo pronome relativo that. Da mesma forma como a gente podia usar who, whom ou that para falar sobre pessoas, para falar sobre coisas e animais, a gente também pode utilizar o that. Então as frases vão ficar da seguinte forma. Então vamos substituir aqui, vamos apagar o which nos dois casos e utilizar o that. Então, the machine that broke down is working again now. Ou, the dress that Liz bought doesn't fit her very well. Ok? Já no terceiro caso, tá? Nós temos que nos atentar para o uso da preposição in antes do pronome relativo which. Então a frase fica: the bed in which I slept last night wasn't very comfortable. Tá? E por conta dessa preposição in, tá? Nós não poderíamos utilizar o that nesse caso. Assim como a gente também não podia utilizar, por exemplo, o who ou o that quando havia uma preposição antes desse pronome, certo? Se eu quiser substituir which pelo that nesse caso, nesse terceiro exemplo, a preposição que está sendo utilizada antes do pronome relativo, nesse caso in, ela tem que ser deslocada para junto do verbo ao qual ela está associada, tá? Então a frase ficaria da seguinte forma, tá? A gente vai omitir então aqui, tirar o in, né? E no lugar do which, nós vamos utilizar o pronome relativo that, ok? E a preposição, ela vai ser deslocada aqui para junto do verbo slept. Então deixa eu apagar aqui para poder abrir espaço. Então a frase ficaria da seguinte forma: the bed that I slept in last night wasn't very comfortable. E como lá nos casos em que a gente tinha a preposição sendo deslocada quando utilizávamos who ou that, aqui a preposição é deslocada daqui, né, desse espaço até junto do verbo sleep, ok? Pessoal, também uma observação sobre a questão da omissão dos pronomes relativos nesses exemplos que eu dei para vocês aqui, tá? Se vocês observarem, tá? No primeiro exemplo, the machine that broke down is working again now, o que vem após o pronome relativo é um verbo, ok? Então, neste caso, a função do pronome relativo é de sujeito da frase e, portanto, ele não pode ser omitido em hipótese alguma neste caso especificamente, tá? Nos outros dois exemplos, o que vem após o pronome relativo não é um verbo, que é o caso aqui de Liz, né, que é um nome, e no segundo caso eu tenho o pronome pessoal I. Então, nesses dois casos, eu poderia simplesmente omitir o pronome relativo e a frase ficaria da seguinte forma: the dress Liz bought doesn't fit her very well. E no segundo caso, eu tenho a omissão aqui do that e a frase fica: the bed I slept in last night wasn't very comfortable. Ok? Bom, agora a gente vai falar sobre whose. Em português, whose significa cujo, cuja, cujos ou cujas, como a gente já tinha visto lá no começo da explicação, tá? E a função dele é sempre de indicar posse na frase, e ele tem que estar sempre atrelado a um substantivo, como você vai ver pelos exemplos. A widow is a woman whose husband is dead. Então, whose, aqui nesse caso, está atrelado à palavra husband, ao substantivo husband, e está substituindo o adjetivo possessivo her, né? O marido da viúva, o marido dela, né? No segundo exemplo, I met someone whose brother I went to school with. Neste caso, whose está sendo utilizado em combinação com o substantivo brother, tá? E aí ele substitui, então, no caso, o adjetivo possessivo his ou her, porque a gente não sabe se esse someone é um homem ou uma mulher, ok? Pessoal, então agora hora de treinar o uso desses pronomes relativos que eu expliquei para vocês agora, tá? Eu separei então
aqui 10 exemplos, tá, de frases e omiti o pronome relativo nos 10 exemplos, tá? Vocês vão poder completar aí da casa de vocês. Tenta escrever o pronome relativo num papel, tá? Ou pensar no pronome relativo que você usaria em cada uma das frases, tá? Se necessário, se você quiser ter um pouquinho mais de tempo para pensar, pausa após a leitura de cada uma das frases, porque eu vou dando a resposta de todas elas, tudo bem? Então vamos começar então com a primeira questão aí, que é: What's the name of the man, car you borrowed? E o pronome relativo que está faltando neste caso é whose. What's the name of the man whose car you borrowed? Second sentence. A pacifist is a person believes that all wars are wrong. E o pronome relativo faltando é who. Ou that. Também seria possível. Então, a pacifist is a person that or who believes that all wars are wrong. Third sentence. An orphan is a child, parents are dead. O pronome relativo que falta nesse caso é whose. An orphan is a child whose parents are dead. Sentence number 4. What was the name of the person to you spoke on the phone? O pronome relativo que estava faltando nesse caso é whom. What was the name of the person to whom you spoke on the phone? Tá? Whom é necessário nesse caso por conta da preposição to. No quinto exemplo, the building was destroyed in the fire, has now been rebuilt. O pronome relativo que está faltando neste caso é which. Ou that, também seria possível. Então, the building that or which was destroyed in the fire has now been rebuilt. Ok? Agora vamos prosseguir para os próximos exemplos aqui de baixo. Ok? Então, number 6. The school is only for children. First language is not English. O pronome relativo faltante aqui é whose. The school is only for children whose first language is not English. Number 7. The woman with he fell in love left him after a month. O pronome relativo faltante é whom. Pelo mesmo caso de antes, a gente tem uma preposição aqui, ó, né? Continuando, number 8. An atheist is someone doesn't believe in God. O pronome relativo aqui seria who ou that. Também é possível. Então, an atheist is someone that or who doesn't believe in God. Number 9. A mystery is something cannot be explained. O pronome relativo é which, mas poderia ser that também. Então, a mystery is something that or which cannot be explained. E finalmente, number 10, the people about we were complaining are those behind the desk over there. O pronome relativo certo aqui seria whom, por conta da preposição about. Ok? Espero que vocês tenham acertado bastante.